Os melhores violoncelistas do mundo não apertam as notas, eles digitam, e existe um motivo técnico para isso. Fala violoncelistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui a gente fala sobre técnica, sobre musicalidade, sobre como corrigir os vícios e superar os desafios com evoluções reais, sem ficar enrolando muito, sem ficar com encheção de linguiça no conteúdo, mas direto no objetivo que traz resultado real e transformação enquanto você toca, enquanto você desenvolve. Eu sou o Leandro, professor de violoncelo, apaixonado por ajudar pessoas comuns e um pouco desmotivadas no instrumento a superarem os seus desafios e enxergarem que existe dentro de cada um potencial incrível para tocar esse instrumento maravilhoso. E hoje você vai entender a diferença entre digitar e apertar as cordas. E por que isso é um divisor de águas entre quem evolui e quem trava, sente dor e continua com um som duro e impreciso. Mas antes de seguir, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações. Todos os dias está tendo vídeo aqui, exceto os últimos dias que foram fim de semana e feriado. Tive um tempinho para descansar também, mas dá uma moral, se inscreve no canal, ative as notificações, assim todos os conteúdos que saírem, as programações de lives e de coisas específicas que vai te ajudar, você vai receber a notificação e não vai perder nenhum dos conteúdos. E também você pode deixar o seu comentário aqui, dando sugestão de conteúdo, ou também deixando o seu feedback daquilo que você achou, se te ajudou de alguma maneira, se não também, ou se você quiser deixar o dislike também, fica à vontade, assim eu sei se o conteúdo está dando certo ou não. Digitar é o ato de encostar o dedo na corda com a pressão certa, no ponto certo da corda, gerando um som limpo, bonito e com uma afinação precisa. Já apertar é o que a maioria dos alunos faz. Força excessiva, tensão no braço. O resultado você já sabe. Som sujo, dedos lentos e o corpo cada vez mais tenso. Isso aqui não é sobre falta de vontade de aprender ou falta de prática. Não é sobre isso. Eu sei que você é esforçado, que você é esforçada, que você pratica, mas praticar pode não ser o suficiente quando você pratica da maneira errada. Não adianta você praticar horas se você estiver colocando força onde não precisa colocar força. Esse erro é sutil, mas corrói a sua evolução por dentro e você nem percebe. Agora pensa comigo, o que é digitar? É um toque eficiente, preciso, com a menor força necessária para chegar num som limpo, para ter um som limpo. Mas, ao contrário disso, as pessoas confundem. Pensam que o tocar com firmeza é sinônimo de apertar, é sinônimo de tensão. E muito pelo contrário, você pode tocar com firmeza, de maneira bem articulada, sem ter o corpo todo duro, sem ter nenhum ponto de tensão. Porque a ideia aqui não é apertar, é descansar, é mais uma ideia de descanso, de cima para baixo, e não esse movimento de pinça, onde eu aperto, empurrando o polegar e empurrando os dedos de cima. Isso daqui é um grande erro que acontece com todo aluno que quer tocar bem violoncelo. Então a diferença entre digitar e apertar é que o digitar é inteligente, enquanto o apertar é uma maneira desesperada de execução. Às vezes é o corpo tentando compensar a insegurança com a força. Se existe diferença entre digitar e apertar, digitar é a maneira certa, apertar é a maneira errada, por que que a maioria das pessoas insistem em apertar? Existem alguns motivos, os dois principais são: primeiro, uma percepção equivocada olhando de fora para dentro, ou seja, nós, enquanto público, assistindo um violoncelista tocar, nós não conseguimos enxergar nesse músico a coordenação motora fina que ele precisa para fazer a execução da digitação das notas. Logo, a gente tem uma percepção muito equivocada. A gente pensa que ele está apertando enquanto ele está digitando, quando nós falamos de bons músicos, é claro. E parece ser algo muito complicado, muito complexo. Depois que a gente vem para o instrumento, a gente começa a entender que a mão direita é mais difícil do que a mão esquerda. Porém, a mão esquerda tem um papel fundamental também nessa tocabilidade, na nossa musicalidade, em todo o processo. Então, olhando de fora, a gente tem logo de cara essa percepção de que há necessidade de apertar. Quando a gente começa a aprender o instrumento, a gente acaba, na maioria das vezes, negligenciando o primeiro passo, o primeiro fundamento, que é a postura. Quando eu não tenho uma postura bem equilibrada, que eu não tenho uma postura muito segura, que eu não me sinto seguro com o instrumento, onde eu vou para os dois lados aqui, eu sinto segurança de que ele não vai cair, eu acabo compensando essa segurança na minha mão esquerda. Ou seja, eu acabo segurando o violoncelo enquanto eu toco. No mesmo momento em que eu estou tocando, eu estou segurando o violoncelo para que ele não caia, porque eu não tenho a segurança necessária para deixar a minha mão livre, para que ela apenas digite e não aperte.
Esse também é um dos grandes problemas e é muito comum de acontecer. Então o aluno acaba não confiando no que ele está fazendo, tenta garantir a nota na marra, sem a segurança da postura e do posicionamento do instrumento, e isso acaba destruindo a sua fluidez. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Quando você entende a diferença entre digitar e apertar, você começa a tocar com mais liberdade. O seu som fica mais preciso, a sua afinação fica mais precisa, a sua mudança de posição fica mais fluida, o seu som fica mais bonito, a sua mão vai ganhar leveza e o seu som melhora imediatamente. E aí o mais importante é que você começa a tocar com prazer de verdade. Simples ajuste de pressão destrava a sua mão, você começa a voar na digitação, ela começa a ficar mais fluida e ela começa a ficar cada vez mais musical. A sua afinação fica cada vez mais limpa, sem precisar estudar mais durante horas. Em um curto espaço de tempo, de maneira inteligente, você consegue evoluir mais do que quando você está estudando da maneira errada por muito tempo. E as tensões espalhadas pelo corpo, como ombro, costas, às vezes até pernas, elas começam a sumir, elas começam a ser resolvidas quando você para de tentar esmagar as cordas com a sua força. E aí quando você tem esse primeiro contato com o instrumento e vai fazer a digitação, aí vem aquela ideia, né? Ah, mas eu preciso de força para fazer a nota soar. Primeira coisa de tudo é que você precisa ter o seu instrumento ajustado. Se as cordas estiverem altas, você realmente vai ficar prejudicado nesse sentido. Mas, de qualquer forma, você não precisa de força, você precisa de precisão. O som, ele vem do ponto de contato certo e não de uma força bruta, exagerada. Ah, mas se eu não apertar, não sai som. Isso, na verdade, é falta de confiança e teimosia, né? Comece a exercitar as articulações dos seus dedos para que você consiga alcançar esse ponto de excelência. Não vem de uma hora para outra. Os dedos precisam estar fortalecidos, existem exercícios para isso. E aí você precisa estar cada vez mais habituado, desenvolvendo essa coordenação motora fina para que você consiga dominar esse assunto de verdade. Então, não pense que isso vai ser resolvido de uma hora para outra. Precisa de alguns dias, de uma certa paciência da sua parte e também de uma insistência em estudar certo. Se você ficar dando jeitinho e achar que, encontrei o ponto. A maioria dos alunos, muitos dos alunos, na verdade, eles quebram o punho aqui e aí eles conseguem fazer a digitação. Por quê? O primeiro contato com o instrumento, ele não é fácil, ele não é tranquilo, ele é mais custoso. Por isso que muitos dos alunos, eles dão uma quebrada de punho aqui, porque como não tem as articulações fortes ainda, e é como se fosse academia mesmo, você vai fortalecendo as articulações, os seus dedos vão ficando mais fortes e aquilo vai ficando cada vez mais tranquilo. Só que, inicialmente falando, a gente tende a fugir da dor e fugir do desconforto, que inicialmente o desconforto é porque nós não temos a coordenação motora fina que o violoncelo pede para que a gente consiga executar bem o instrumento. Então a gente começa a dar jeitinho, o jeitinho brasileiro. A gente começa a criar atalhos ao invés de seguir o processo. Então é muito comum que isso acontece. Quebra o punho aqui, só que aí quando eu quebro o punho, eu fico completamente limitado na hora de fazer a digitação. Outra coisa que acontece é jogar também e quebrar o punho no inverso. Então, tanto dessa maneira quanto dessa maneira é ruim. E aí, por que isso acontece? Por causa do desconforto. Inicialmente, o dedo também ele precisa fazer um calo, porque as cordas do violoncelo elas não são finas quanto do violino, elas são um pouco mais grossas. E claro, às vezes essa região do dedo não teve contato com mais nada, a não ser a corda, vai fazer um calo, precisa fazer um calo. Precisa insistir naquele movimento, para que aquilo se torne algo automático e natural. E as articulações fiquem cada vez mais fortes. E aí, com o tempo, você vai ver que fica cada vez mais fácil e fica cada vez mais natural de tirar as notas sem fazer força, apenas fazendo a digitação do jeito correto. Aí tem o famoso caso, mas eu sempre toquei assim e nunca tive problema. Ainda, né? Porque tensão acumulada vira dor, vira tendinite, vira frustração, vira estagnação. É melhor corrigir agora do que parar por lesão depois. Ou parar por ter uma desistência aí por falta de ânimo, por falta de motivação, porque quando você estagna é difícil se manter motivado para continuar. Tocar sem consciência de mão esquerda vai te levar a uma limitação invisível para sua evolução, depois você não vai entender porque você não evolui e está parado no mesmo lugar há muito tempo. Você vai continuar travando na sua velocidade, na afinação, e vai ficar incomodado sempre com a sua sonoridade também, que nunca vai sair limpo, vai sair sempre algo que você não gosta. Isso vai minar a sua motivação e vai te fazer desistir. Agora, se você me perguntar qual é o momento certo para corrigir isso, eu vou te falar, corrija isso agora. Porque quanto mais você repete um movimento errado, mais hábito ele se torna, mais difícil fica de corrigir. Agora, presta atenção nisso aqui, o jeito errado de fazer a digitação. Quando eu venho fazer a digitação, o dedo 1 ele precisa ficar um pouco de lado, para que a minha forma de mão fique confortável
e alcance todas as notas do dedo 1 até o dedo 4 e eu consiga fazer tanto um recuo quanto uma extensão depois. A construção da forma de mão, ela está muito estabelecida aqui com o polegar na direção do segundo dedo. Isso é necessário que isso aconteça porque você deixa o dedo 1 livre para recuo, para extensões, né? E aí quando você desce junto na direção do segundo dedo, a sua mão ela fica com um alcance maior na extensão também. Quando isso não acontece, os dedos eles brigam numa direção contrária e o seu polegar acaba atrapalhando extensões, o seu polegar acaba atrapalhando até mesmo o alcance da nota da primeira posição. Quando você aperta, você não consegue fazer vibrato com nenhum dos dedos, aí vai ficar aquele vibratinho de bode que você já viu em algum lugar e que você já viu alguém zoando alguém ou tirando sarro de alguém por conta disso. Sua afinação fica cada vez mais imprecisa, você não consegue mudar de posição. Quando eu aperto, fica difícil abrir a mão aqui. Quando eu deixo leve, o polegar, ele fica solto. Aí eu consigo posicionar ele na direção do segundo dedo e eu consigo tocar fazendo um vibrato. Eu consigo tocar fazendo uma mudança de posição. O meu polegar ele vem para trás. A partir do momento que ele sai do encosto do braço, é um sinal de que eu não estou apertando, porque eu apertar é fazer isso, certo? E a nossa digitação é descansar, como eu falei para você, é descansar em cima da corda, prensando ela com a pressão correta contra o espelho. Agora imagine uma situação onde a sua postura está toda errada, você não tem segurança no seu violoncelo, na sua postura, no posicionamento dele, e aí você precisa segurar o violoncelo com a sua mão esquerda. Isso vai gerar uma tensão no seu antebraço, no seu ombro, a sua afinação vai ficar comprometida, ela fica baixa. Então, por exemplo, quem apoia o instrumento em uma das pernas não tem segurança, ele fica muito suscetível a cair. Se eu venho para o lado, ele pode cair, ele vai deslizar e vai cair. Eu não tenho segurança. Quando eu não tenho segurança, eu tenho que segurar ele. Enquanto eu estou tocando, eu não consigo fazer vibrato, porque eu preciso segurar. Tirando o polegar de trás, eu não seguro, ele pode cair do mesmo jeito. Então, eu preciso posicionar o meu polegar atrás e fazer aquele movimento de segurar. Isso é muito ruim, isso é algo muito ruim. Então eu preciso começar a compensar algumas coisas, eu perco a segurança, eu perco a tranquilidade, eu fico desfocado, eu não tenho precisão e eu fico travado e desanimado também, porque em algum momento eu vou ver que a minha evolução ela é ruim, ela não anda. E todo músico quer superar os desafios e quer tocar cada vez melhor. E às vezes esse é um problema que estava lá atrás, na base, no fundamento. Agora, quando eu tenho uma boa postura, eu estou bem posicionado, o violoncelo está bem alinhado no meu corpo, está bem confortável, eu tenho essa segurança, então eu posso partir da ideia correta para fazer essa digitação. Eu não preciso esmagar a minha mão aqui para esmagar a corda. Eu posso colocar, encostar aqui, o dedo 1, eu sei que ele é um pouquinho de lado, eu encosto. Passo o arco, não está vibrando direito a corda tem que vibrar. Para emissão de som, de um som claro e bonito, a corda tem que vibrar. Então a pressão aqui contra o espelho tem que ser eficiente, pensando de cima para baixo. Você pode usar a gravidade do seu cotovelo para fazer esse movimento. Então eu faço a digitação e vou descendo. Posso soltar o meu polegar. Agora eu sinto a corda vibrar. Vou trocar. Se não está eficiente essa digitação, pensa no seguinte. Quando eu toco uma corda solta, essa corda vibra da pestana até o cavalete, até lá embaixo no cavalete. Ela tem essa, da pestana até o cavalete, tem essa liberdade de fazer a vibração. Quando eu faço uma digitação, o que está acontecendo aqui? Eu estou cortando um pedaço da corda. Quando eu coloco o dedo 1, eu estou cortando um pedaço da corda. Ela já não vai vibrar mais da pestana, ela vibra a partir do meu dedo digitado até o cavalete. Então esse corte ele precisa ser eficiente. Se esse corte não for eficiente,
a corda não vibra. Ao invés de eu ajudar e fazer com que a corda vibre, eu estou ajudando e fazendo com que ela não vibre. Eu estou atrapalhando a vibração dela, que estaria acontecendo se eu não tivesse colocado dedo nenhum. Se a minha digitação é feita de qualquer maneira, eu estou sufocando a corda. Quando eu faço a digitação da maneira correta, eu faço com que a corda vibre a partir do meu dedo digitado até o cavalete. Isso faz com que o meu som soe de uma maneira satisfatória para quem ouve, para mim e para quem ouve também. Então, para um primeiro momento, você pode buscar encontrar essa pressão ideal na hora de fazer a digitação. Pode começar aqui só encostando o dedo na corda, vai acontecer ruídos. Aí você vai descendo sem o auxílio do polegar. Já melhorou, mas ainda preciso de mais. Agora sim. E você vai subindo essa pressão, vai pegando o auxílio da gravidade do seu braço, do seu cotovelo esquerdo, vai descendo junto com o dedo aqui e se possível, faça isso com a forma de mão montada. Os outros dedos vêm junto, só que eles só ficam próximos da corda, eles não precisam digitar. Os outros dedos vêm juntos e aí você pode repetir isso com todos os outros dedos, né? O dedo 1, agora o dedo 2 e 3 junto. Legal, agora o dedo 4, ó, o meu polegar, eu tô sem o auxílio do polegar. Encosto, vou descendo. Quando eu faço esse sol, esse dedo 4, eu venho e posiciono o meu polegar na direção do segundo dedo. Só que eu não aperto ele, eu só encosto. Só dá aquela leve encostadinha aqui, ó, só para posicionar ele no lugar. Aí eu posso ir para a corda lá, vou fazendo uma escala. Encosto aqui, ó, dedo 1. Vou descendo. Encosto. Ó, onde está o meu polegar aqui? Aí eu venho e encosto. Encosto ele no lugar, na direção do segundo dedo. Só para poder me localizar e ele servir como um direcionamento, como um dedo guia ali para minha primeira posição. E aí um exercício que você pode fazer aqui é em uma escala melhorar essa precisão. Eu vou usar aqui a escala de Ré, mas você pode fazer aqui que você estiver sendo orientado para fazer ou que você achar que você está apto para fazer. Digitação de cima para baixo, desliza o dedo. De cima para baixo, desliza o dedo. De cima para baixo, desliza o dedo. A afinação, quando você desliza o dedo atrás, talvez ela vai ficar variando um pouco. A ideia aqui é você acertar minimamente no lugar e deixar o seu dedo cada vez mais livre, o polegar cada vez mais livre aqui atrás. E tirar dele essa sensação de aperto. Deixar ele cada vez mais relaxado, cada vez mais tranquilo aqui. E você pode fazer uma escala completa dessa maneira. As pessoas tendem a apertar e esmagar mais quando encontram trechos onde não dominam completamente aquele trecho e por causa da insegurança acabam se perdendo um pouco nisso, acabam tensionando um pouco mais. Então, pratique escalas pensando nisso, focando na leveza. Observe no espelho. Se você não tem um espelho grande onde você pode tocar e treinar de frente para ele, use a tela frontal do celular. Isso é um excelente material de estudo onde você consegue se enxergar. Em uma escala, você sabe que vou fazer uma escala de Dó maior. A sequência da nota você já sabe, então não precisa ficar olhando uma partitura. Começa a olhar o seu movimento. Como que você parece enquanto toca? Muito tenso? Tá na cara que ao olhar pra você, você sente que você tá tenso? Você passa essa tensão pra quem te assiste? Se grave tocando e analise nos trechos em que você precisa de leveza, enquanto você toca. Você toca apertando como se estivesse com raiva e inseguro, ou você está fazendo de maneira consciente, ou você sabe aquilo que você está fazendo? Você está dominando os seus movimentos, ou você está sendo dominado pelo instrumento? Se você ainda não domina esses aspectos do instrumento, que está te fazendo travar e deixar você estagnado,
eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo eu vou deixar o site onde você vai ter acesso a um cadastro para você participar de uma lista VIP. Você vai se cadastrar no site, vai entrar no grupo e lá você vai ter acesso a uma oferta no próximo dia 5. Vai ser uma oferta muito especial, com um valor que eu nunca fiz antes. Clica aqui, se cadastra no site, entra no grupo para você ter acesso a essa oferta especial, para fazer parte da comunidade da Jornada do Violoncelo, onde você vai ter acesso a um conteúdo que te ensina isso passo a passo, onde centenas de alunos foram transformados com esse método, que pode te ajudar a destravar no violoncelo também. Não perca essa oportunidade, essa oferta não vai se repetir novamente. Estudos mostram que a maior parte das tensões do braço esquerdo do músico vem com o uso excessivo de força. Isso gera problemas nas articulações, até dores crônicas, e isso é facilmente evitado com um desenvolvimento com muita consciência. Então tocar bem não é tocar forte, é tocar com leveza, tocar com controle, tocar com consciência, dominando as suas ações no violoncelo. E se você quiser voar com seu instrumento, se você quiser dominar ele de verdade, você precisa parar de lutar contra ele, como se ele fosse seu inimigo. E ele não é o seu inimigo. Ele é o seu parceiro de música. E para isso você precisa confiar e aprender do jeito certo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like. Não esqueça da sua inscrição, deixe os seus comentários aqui também e não deixe de fazer o seu cadastro no site e entrar lá no grupo para receber uma oferta especial. Bons estudos, toque com leveza e até o próximo vídeo.